E tem aquilo que eu já falei algumas vezes, hein? Olha o Palmeiras se aproximando do Botafogo. Olha o Flamengo com um jogo a menos, podendo também ficar a 6 pontos do Botafogo. O Botafogo tá pedindo. O Botafogo perde pro Cuiabá em casa. O Botafogo deixa de se distanciar. E aí teve reclamação de arbitragem. Teve ali muita gente braba. Eu não achei o gol irregular. Eu acho que você procurar irregularidade num gol que teve a displicência do atacante, que tentou driblar de letra e deu o contra-ataque, que teve a falha do goleiro, do Perry, também, sem querer achar um erro da arbitragem ali para reclamar, o Botafogo não teve a competência, principalmente nas finalizações, e não decidiu o jogo. E outra, que atuação do Walter. É Walter, né, o goleiro? É. Walter. Que atuação do Walter. Pegou uma cabeçada do Tiquinho no chão ali no final do jogo, fez defesa cara a cara do Eduardo. Então, um Botafogo que tá deixando Palmeiras aproximar, Flamengo talvez aproximar, Red Bull talvez. Tudo bem que não estão aproveitando muito, mas o Botafogo tá escorregando, tá tropeçando. Tem muita coisa pra gente falar aqui. O Botafogo vem perdendo a potência nesse Campeonato Brasileiro. Ele já teve lá aqueles 4 jogos sem vitória que Flamengo, Palmeiras e Red Bull não aproveitaram. E agora, perder esse jogo pro Cuiabá, no estádio Nilton Santos lotado, com o Palmeiras se aproximando. Vale dizer que o Botafogo tem um jogo a menos contra o Fortaleza. Mas é um jogo dificílimo lá no Castelão. E se o Botafogo não vencer esse jogo, ou não empatar, se perder, ele fica a 6 pontos do Palmeiras, talvez do Flamengo, que tem um jogo a menos ainda, e o Red Bull pode se aproximar ainda mais. Agora, Mauro, eu vou começar sendo o meu jeito sincerão. Não dá pro Botafogo querer reclamar desse gol do Pita. Por quê? Perdeu o gol adoidado. Foi um gol que parte da displicência do atacante do Botafogo e de um erro do Lucas Perry, que é o goleiro, que é o grande goleiro desse Campeonato Brasileiro por enquanto. E outra, o braço do Pita tá colado no corpo. A bola bate no peito, não bate nem no braço. Não, mas também, se quiserem pedir a mão, né? Ele faz assim, ó. Ele faz assim. Se ele estivesse assim e batesse na mão dele, seria... Era a mão? Aí para a jogada, não vale. Mas ela bate no peito. Tem um... Pô, eu achava que não era, porque a mão tá grudada mais no corpo. fechado, você vê que ela bate no peito, aí depois ele fecha o braço. Ela bate, ricocheteia no peito dele, depois ele fecha o braço. Mas se a mão tá colada no corpo, seria falta? Se ele tocar com a mão na bola e ele faz o gol, não vale o gol. Por quê, se ela tá colada no corpo? Porque não pode, o jogador que faz o gol, ele não pode tocar a bola na mão. Se tocar na mão, não vale. Uma jogada morre ali. Então, pra você, foi falta ou não foi? Não, porque não legal, foi... bateu no peito dele. Bateu no peito dele. O problema é o seguinte, eu falo isso há anos. O Botafogo tem um problema, de parte da torcida e do clube, que é a vitimização crônica. O Botafogo nunca perde porque perdeu. Sempre perdeu porque alguém prejudicou, porque o juiz, porque a CBF, não sei o quê, a semana inteira. O discurso era que o Botafogo foi prejudicado com o adiamento de um jogo. Qual foi o prejuízo? Não poder enfrentar o Fortaleza, provavelmente enfraquecido, porque tinha final da Sul-Americana. Mas o Botafogo terminou um jogo no domingo, no Rio de Janeiro, que começou no sábado. Olha só, concentra na sexta, joga no sábado à noite, ou se apresenta no sábado de manhã, enfim, não sei como é que foi aí o processo, mas jogo no sábado à noite, volta, dorme todo mundo, volta de domingo de tarde, termina o jogo. Terça-feira, a 2.600, 2.700 quilômetros de distância, viaja para jogar. Quando a CBF adia o jogo, faz mais do que o óbvio. Ah, mas tem ali uma brecha no regulamento que diz que pode manter o jogo em caso de interrupção por força maior. Sim, mas eles tinham que tomar uma decisão. Aí achar que isso é prejuízo. O Bruno Lage, quando treinava o Botafogo, reclamou uma vez que jogou com o Flamengo no sábado à noite, jogou na quarta-feira. Vários times jogam quarta e sábado, ou quinta e domingo, a mesma distância. Vários times. E quando ele reclamou, ninguém falou assim, não. O Bruno Lage não fala pelo Botafogão. Todo mundo embarcou na onda dele, boa parte, né? Então, uma hora você não quer jogar no intervalo de 3 dias. Depois você quer jogar domingo e terça com uma viagem enorme no caminho, a mais longa que você pode fazer, porque o Fortaleza na Série A é o que fica mais ao norte, né? Então, a maior distância possível do Rio de Janeiro é para a capital do Ceará. Então, você quer fazer essa viagem já? É estranho.
Aí você se vitimar por isso, enquanto isso o time jogou mal contra o América, ganhou não sei como, até sei, o PR fazendo grandes defesas, né? Empatou com o Atlético nesse jogo disputado aos pedaços, porque faltou luz no estádio, que o Botafogo é o gestor, né? E a empresa de luz falando lá que a culpa não é dela, e não jogou bem também contra o Atlético Paranaense. Aí o Flamengo perde, o Bragantino perde, todo mundo, não, Botafogo agora e tal, ele vai e joga o jogo de ontem, em que tomou esse gol, aí finalizou muito, mas um time sempre assim, desesperado, ansioso, correndo. A torcida também. A torcida, Augusto... Você dá um passo para trás para começar a jogada de novo. Você não escuta praticamente um grito de apoio. Fogo, tal. Você não escuta quase. É só aquele negócio. Aí recua uma bola para reiniciar uma jogada. Cara, isso é óbvio, né? O adversário está fechado. Você às vezes não consegue ter espaço. Você tem que voltar, às vezes, num goleiro. Recomeçar, girar, ter paciência para circular a bola, encontrar um espaço para finalizar. A torcida não está deixando. A torcida fica vaiando, nervosa, porque ela está acostumada com o contrário. O Botafogo é o tal do time reativo. Como é que o Botafogo fez seu último jogo bom? Foi com o Fluminense, 2-0, os 2 gols. Fluminense do Diniz plantado no campo do Botafogo, contra-ataque, pum, entra na cara do gol, pimba, 1-0. Daqui a pouquinho a jogada, 2-0, matou o jogo. O Botafogo gosta de jogar assim. Ontem o Cuiabá, obviamente, se fechou, era evidente que ia jogar assim, achou o gol nessa situação, o Botafogo estava todo no campo de ataque. Houve ali uma falha grave, acho que coletiva, de marcação, né? Porque o Pita sai na corrida com o de Plácido ali, ele já vai mais rápido, né? E o goleiro se apavora e sai muito mal do gol. Quando o goleiro sai do gol, não pode perder essa bola. O está aberto de um lado, do lado. Não, e teve a displicência do atacante. Eu não sei qual foi, o número 11. Foi o Luiz Henrique. Ele tenta dar um drible de letra ali, ele perde e sai o contra-ataque. Perde a bola e começa a confusão pro Botafogo. Aí sai o gol. Então, assim, o Botafogo fez 12 pontos, gente, nesse segundo turno. Ele só pontuou mais no segundo turno do que Goiás, Coritiba e América, que são 3 times da zona do rebaixamento. O Vasco, que também está no rebaixamento e vem numa péssima fase, perdendo pontos direto aí, pontuou mais que o Botafogo no segundo turno. Tudo bem, o Botafogo tem um jogo a mais a fazer. Se ele vencer esse jogo atrasado, ele tem a pontuação do Vasco, que é da zona do rebaixamento. Então a campanha do segundo turno é de time rebaixado, ou brigando para não ser rebaixado. Essa é a realidade do Botafogo hoje. Então não adianta ficar falando, que foi com a mão, não foi com a mão. Porque adiou o jogo. Isso não é esse o problema. Adiado o jogo ou não, o time está jogando mal, o time não está se encontrando. Houve um erro na escolha do técnico, que foi o Bruno Lage, que não deu certo, né? Mas aí os jogadores reclamam do técnico, foi o que foi amplamente noticiado pelos setoristas do clube. Pedem a saída do técnico e a efetivação do auxiliar, lá, o auxiliar técnico fixo, que é o Lúcio Flávio. E a diretoria faz o que eles pedem. Eu não acho que isso seja exemplo de gestão. Onde você viu os jogadores falam, não queremos o Vampeta, queremos o Vanderlei. Peraí, por que vocês não querem o Vampeta? Não, porque não está dando certo. Por que vocês querem o Vanderlei? Vocês querem que o Vanderlei é amigo de vocês? Como é que funciona isso? Cara, isso é gestão aonde? Isso aí é futebol brasileiro, é suco de futebol brasileiro, de amadorismo. Não tem nada de profissional numa decisão dessa. E o Lúcio Flávio não tem nenhuma história como treinador para comandar um time que tem a responsabilidade de manter essa liderança e ganhar um campeonato. E aí o Botafogo joga tudo na mão do Lúcio Flávio. Ele é o cara preparado para isso. Por que não foi efetivado, então, antes do Bruno Lage, já que ele é tão bom? Foram buscar um português que nem sabia. Aí eu até falei isso aqui. O Bruno Lage, quando chegou ao Botafogo, era um técnico que não tinha 150 jogos como profissional. Porque ele era o técnico do Benfica B, aí ele assume quando o Rui Vitória é demitido, aí o Benfica reage e ganha o Campeonato Português. Opa, esse jovem é muito bom, tal, esse Gajo vai ser efetivado. Efetivaram o Gajo como técnico. Segunda temporada, 5 pontos de frente. Aí perde um jogo para o Porto. O Porto atropela na reta, o Benfica empata com vários times pequenos, perde, vai perdendo ponto, ele pede demissão e o Porto vai lá e ganha o título. E ele fica um tempo fora. Aí o Wolverhampton, que tem uma relação muito grande ali com Portugal, tem jogadores portugueses, o técnico era o Nuno Espírito Santo, precisava de um técnico, contrata aqui o Bruno Lage. E ele faz... empresário português também, né? Tem todo esse contexto. Aí o Bruno Lage começa bem do Wolverhampton, mas termina mal a temporada. E na temporada seguinte começa pessimamente. 7 jogos da primeira temporada dele, os últimos jogos, e os 8 da primeira, somam dá 15, né? 7 de uma temporada, 15 jogos, uma vitória. Demitido. Ficou um tempo fora, foi pro Botafogo. Chega no Botafogo com esse histórico de ter perdido um campeonato com o Benfica, ele tinha 5 pontos de frente. E o Botafogo chegou a ter 15, 14, uma coisa assim. Então, assim, até o perfil dele, esse histórico, era preocupante. O Botafogo estudou isso tudo. Alguns dizem que foi o Luiz Castro que sugeriu. Mas peraí, você não tem que contratar porque o Luiz Castro sugeriu. Você tem que pesquisar bem e ver se esse perfil... Aí descobriram que não era o cara. Que, aliás, no jogo do Flamengo, da derrota do Flamengo, já deu um sinal muito claro de uma falta de maturidade do técnico. Que ele começou a reclamar de coisas sem sentido e entregou o cargo.
Porque perdeu um jogo. E tinha uma vantagem enorme naquele momento, mesmo com a derrota. Ele levou manchete negativa naquela hora, inoportuna, não precisava nada disso. Para que aquilo? Perdeu um jogo. Foi um jogo que está equilibrado, bem disputado, perdeu, poderia ter sido empate, poderia o Botafogo ter vencido com um pouco de sorte, mas agora a sorte sorriu muito para o Botafogo nesse campeonato. Por isso que o Perry é o mais acionado goleiro do Campeonato Brasileiro desde o começo, e foram vários jogos em que o Botafogo não perdeu graças ao goleiro. É um sistema defensivo muito eficiente. Palmeiras, Grêmio, nosso Grêmio foi impressionante, Cruzeiro, São Paulo, agora recente o América Mineiro. Teve vários jogos que o Botafogo jogou ali tomando pancada e segurou o empate ou achou aquela bolinha ali, pimba 1-0 e levou para casa. E você, quando joga dessa maneira, cara, não vai durar a vida inteira sabe, os astros não vão colaborar todo o tempo. Um dia a coisa não funciona. E ontem foi esse dia, inclusive. Tomaram esse gol e o time não demonstra muita estrutura e preparo para ter a tranquilidade necessária para buscar um resultado. Aí alguém pega um frame de vídeo ali, interpreta que a gol foi regular. Ah, fomos roubados. Ah, a CBF está contra. Aí você fica em cima disso, cara, isso não vai resolver o problema. Numa boa. Não vai resolver o problema. E tem muita gente que repete isso, que isso dá engajamento junto à torcida do clube. A vitimização, ela é interessante para quem fica repetindo esse discurso, porque aquela legião de torcedores daquele clube, ela vai junto. Então vai curtir as suas postagens, vai achar legal aquilo que você falou, vai compartilhar o teu vídeo. Mas o cara não está te ajudando não, meu camarada. O cara está falando o que você quer ouvir, mesmo que isso não traduza a realidade. E o fato é, o time vem jogando mal. Agora, a sorte do Botafogo é que os outros são todos incompetentes. Até o Palmeiras ganhou 3 jogos seguidos agora, mas vinha de 4 derrotas outro dia. Não perdesse 4 jogos seguidos, estava realmente grudado no Botafogo. Flamengo com aquele jogo contra o Grêmio. O Botafogo vai ter um jogo com o Palmeiras na quarta no Rio. A diferença pode cair para 3, mas o Botafogo tem um jogo atrasado. O Flamengo é o cúmulo da incompetência, né? Não foi só esse jogo, foram vários jogos. Não, que eu digo da era Tite, né? Que sim, poderia ser uma sequência... Não, e a maneira que perde. Então, é esse que é o ponto. Agora, qual é o risco para o Botafogo? Vai que o Palmeiras ou o Flamengo, que tem qualidade, ou o próprio Grêmio, o Bragantino, que por pontos pedidos é o que está mais perto, né? Porque o Bragantino tem um jogo a menos, se ele vence, ele está mais colado ainda e vai jogar em Bragança Paulista. O Botafogo vai pegar o Palmeiras no Rio. Agora o Palmeiras, não é? Quarta-feira, 9h30 da noite. O Vasco em São Januário, provavelmente segunda-feira. Provavelmente, ainda vai ser confirmado, mas deve ser São Januário. O Vasco desesperado. O Vasco joga com Cuiabá na quinta, no feriado. Ou seja, o Cuiabá já surrou o Flamengo 3-0. Surrou o Fluminense 3-0. Bateu no Botafogo no tapetinho 1-0. E vai pegar o Vasco. É favorito. Veguete não joga. Suspenso. Olha a situação do Vasco. Cara que faz gol. Então você pode ter um Vasco que perca o empate, que não consiga pontos lá em Cuiabá, desesperado com o Botafogo segunda-feira. Então esse vai ser o clima em São Januário, se esse jogo for realmente na segunda em São Januário, como está encaminhado para ser. Ainda vai visitar o Fortaleza, ainda vai visitar o Red Bull Bragantino. Então o Botafogo tem jogo, o Grêmio ele recebe. Será o quarto jogo nesse pacotinho? O quarto jogo será o Bragantino. Dificílimos, é preciso ter muita calma, uma estratégia muito clara para cada jogo, parar com esse negócio de vitimização e pensar, cara, não temos que jogar. Não adianta, isso aí vai levar o Botafogo para o buraco. Agora, o risco que ele corre, na minha opinião, é o quê? Até agora, o Palmeiras não foi um time confiável na temporada. Não é porque venceu esses 3 últimos jogos que vai achar que não é. Ele precisa de mais, mas ele pode dar mais. O Palmeiras pode dar mal. O Palmeiras é um time que... os jogadores do Palmeiras podem jogar mal, mas não tem modo banana, que nem o Flamengo. Os jogadores do Palmeiras jogam a sério. As duas últimas atuações... Eles podem jogar mal, eles podem ter um mau momento, o técnico pode errar numa escalação, uma estratégia... Ok, mas ali não tem... Vou falar um termo que eu acho que não tem bunda molice. O time do Palmeiras não é bunda mole. O time do Palmeiras ele vai brigar. Então, se ele engatar uma série boa, é um perigo. O Flamengo não. O Flamengo liga o modo banana, não tem Tite que dê jeito. O Tite fica na beira do campo. O que está acontecendo aqui? Os caras estão ali e tal, aquela preguiça danada. Então, você não sabe o que vai acontecer. Mas pode acontecer também, como o Abel conseguiu agora mudar o sistema de jogo do Palmeiras e está dando certo, o Tite pode encontrar também e achar a mão. O Dorival achou, ano passado, num jogo contra o Santos, a Vila Belmiro, o tal do Losango, com a Arrascaeta mais à frente, o Thiago Maia, o Everton Ribeiro, o João Gomes. E foi assim que ele ganhou os campeonatos, com essa formação. O Tite pode encontrar uma formação. E se ele encontrar essa formação e o time engatar uma sequência, vai ameaçar o Botafogo. Por mais... Assim, eu não acredito. Hoje eu não acredito. Você apostaria no Flamengo campeão? Não. Por quê? Por conta de todo o retrospecto. Mas eu não sou maluco de afirmar que isso é impossível. Impossível não é. Porque o técnico é bom, os jogadores são bons, embora um grupo muito displicente muitas vezes. Se ele acertar a mão, ele pode ter uma sequência, como pode ter o Palmeiras. O Grêmio eu acho mais difícil, porque acho que tem uma qualidade menor.
E é um time que toma muito gol, né? Você vê agora 4-3, um placar bailarino. Os gols tudo fácil também. Não, 4-3, você vê, o jogo do Flamengo 3-2, o jogo do Corinthians 4-4, esse agora 4-3. O Grêmio, assim, esse jogo louco, acho difícil. E o Bragantino, que não tem camisa, mas, cara, ficou 8 jogos sem perder, tá ali colado ainda. Vai enfrentar o Botafogo, vai enfrentar o Flamengo no Rio no final de novembro, pode ganhar do Flamengo no Maracanã. Aliás, o Flamengo é meio freguês do Bragantino, não tem uma azada, né? Até quando joga bem, perde. É perfeitamente natural que vença esse jogo, pode acontecer. Então tem ali pelo menos 3 a 4 times ameaçando e que se um deles tiver uma sequência boa, pode alcançar. E quarta-feira é um jogo muito importante para o Botafogo. Se o Palmeiras vencer, ele reduz para 3. Ah, mas tem um jogo a menos. Não importa. Você vai olhar a tabela, tem 3. Quem me garante que você vai ganhar esse jogo atrasado? É uma ameaça. Assim, o Botafogo ele tá se embananando sozinho. E eu acho que o pior é essa coisa de ficar só se vitimando, que aí você não percebe os seus próprios defeitos. Então, muito evidentes no time. Se ele perder o campeonato, a culpa vai ser inteiramente dele. Isso, até o árbitro errando. A culpa vai ser do Botafogo. Ele teve uma margem respeitosa, maravilhosa. A maior já criada, né? A maior diferença já impressionante. Aberta em relação aos... E só não foi para o espaço ainda porque teve um primeiro turno muito bom. Né? Como você acabou de falar, no segundo turno está na pindaíba aí. Eu estava fazendo conta, que você sabe que eu faço conta. Né? O Nogueirópolis vive de contas. Sim, né? Claro. Você sabe disso, eu faço conta. Se ganhar todos os jogos, o Botafogo será campeão com 86 pontos. Se ganhar todos os jogos. Quem é que se aproxima mais dele se ganhar todos os jogos? Quem é que pode ganhar todos os jogos agora? O Bragantino. O Bragantino vai para 79. Você percebeu? Veja a diferença. O Bragantino ganha todos os jogos, fica com 79. O Palmeiras ganha todos os jogos, Vamp, fica com 77. O Flamengo e o Grêmio estão na mesma situação. Sim. Se ganharem todos os jogos, claro, tem confronto, mas está entendendo? Ganha todos os jogos, 74 pontos cada um. O Flamengo tem um jogo a menos. Não, eu já coloquei. O Flamengo é igual ao Palmeiras. Eu coloquei aqui. Eu coloquei o Flamengo aqui. O Flamengo tem 29 jogos. Não é isso? Ele não tem 30. Isso. Então, Flamengo e Palmeiras em pontos perdidos estão iguais. Fiz a conta. Então, ainda está confortável o Botafogo. Aí ele tem 4 jogos, que esses que o Mauro citou, né? Palmeiras, Vasco, Grêmio e Bragantino. É claro que não é isso que eu acho que vai acontecer, mas se ele ganhar 3 jogos desses 4... É um abraço. Ele é o campeão. Sim. Então ele tem 9 jogos pela frente e ele precisa ganhar 4 jogos. É possível? Claro que é possível. Mas se continuar tropeçando assim, corre risco de dançar. E será a maior dança negativa do Campeonato Brasileiro histórico. Vai ser a maior? Vai ser a maior... Ele chegou até a maior diferença. O maior mico de vantagem, assim, de... Palmeiras já chegou perdeu a 15, o Palmeiras já perdeu um assim, mas não foi com tantos pontos também. O Botafogo chegou a 15, o Palmeiras 2009 não chegou a ter essa diferença toda, né? A do Botafogo foi 15 o máximo, não foi? Foi 14 ou 15. 14 ou 15. Foi a maior 15, diferença. É maior. São Paulo teve 7 em 2020 para 21. Flamengo em 2009 também foi uma arrancada, não foi? Mas a diferença não... A diferença do assim, a diferença do primeiro para o segundo que o Botafogo adquiriu foi a maior já feita. Você já pensou a trombada? Você passa pela história, não ganha faz muito tempo. Ele tá faltando 8 rodadas, né? Poucas. Não, aí vamos lá. O jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. Esse é um jogo. O Palmeiras adora um adversário que vem para cima dele. O que é que faz o Botafogo? O empate não é ruim pro Botafogo. Não é ruim, segundo o Palmeiras. O empate não é ruim, porque o Palmeiras mantém a mesma distância. Olha, você está 6 pontos atrás de mim e eu tenho um jogo a menos. Digamos que eu possa empatar hoje e empate esse jogo. Eu vou ter 7 pontos de vantagem. Tá ótimo. É isso aí. Nessa altura, tem que saber administrar. Ah, mas eu perco 2, o Flamengo pode reduzir. Tudo bem. O Flamengo não me enfrenta mais. Ele não tem um confronto direto. O Palmeiras, eu estou queimando aqui o confronto direto. Tem o perigo do Bragantino. Mas, assim, é um jogo em que, lógico, o Botafogo vai buscar uma vitória. Mas vamos imaginar que o jogo está difícil, que está caminhando para o empate. Abraço o empate. Eu, se eu sou Botafogo, eu não me lançaria loucamente em busca de um gol para vencer. Tem que administrar. Eu vou pensar, cara, o empate não é tão ruim. O torcedor vai ter que entender isso. E a estratégia, eu vou esperar o Palmeiras. Eu não vou para cima do Palmeiras. Se eu sou Botafogo, eu não vou. Eles é que tem que vencer o jogo. Eles estão atrás de mim 6 pontos. Isso aí. Eu tenho um jogo a menos, então o Palmeiras tem que me atacar. Eu, se eu sou o Lúcio Flávio, eu faço isso. Eu monto um time para esperar o Palmeiras. E ver o que acontece. Até porque o Palmeiras joga pior assim, né, mano? Detalhe, o Palmeiras Flamengo e Bragantino se matar. Pô. Exatamente. E o detalhe, o Flamengo pega o Fortaleza lá no Ceará no final de semana. O Santos na quarta em Brasília e o Fortaleza no final de semana
Então o Flamengo pode perder pontos também nessa semana. Agora, o Palmeiras é um time adaptado ao gramado sintético, porque também joga em um deles, embora seja diferente um do outro. Está mais próximo, né, de uma adaptação do que qualquer adversário que joga em grama natural. O empate pode ser interessante. Então tem que ter a estratégia. Agora, o Vampeta falou importante. A torcida é ansiosa, desesperada. Vamos imaginar que o jogo está aquele jogo amarrado, 0-0, o Palmeiras não vem, o Botafogo não vem, o cara começa, vambora! A recupa, o goleiro vai. Gente... Tem 4 jogos que não ganhou no Engenhão. Esse jogo é um jogo para ter muita cabeça no lugar. Você acha que o Botafogo não tem que ir pra cima no Nilson Santos? Eu acho que não. Porque também é um jogo pra cravar, né? Até pela fase. Ele precisa de 9 pontos. Até pela fase. Ele precisa de 9 pontos. Claro que se ganhar 3 jogos seguidos, é ótimo. Mas se ele conseguir 9 pontos, ele está numa situação confortável aí. Como falou o Vanderlei, o empate segura o Palmeiras. Mantém a mesma distância. Ele não se aproxima. E aí você tem que considerar também a fase. A fase é ruim, o time jogando mal, insegurança, pressionado. Não é um jogo, acho eu, para você se lançar. Pensando no estilo dos times, tá? O Botafogo não sabe jogar assim, tem dificuldade. E o Palmeiras também não gosta. O Palmeiras gosta de jogar fora de casa. Vem para cima de mim que é isso que eu gosto. Eu vou ter velocidade, eu vou jogar as costas da sua última linha de defesa e eu vou te espetar. E o Palmeiras vai com esse intuito, eu imagino. Então acho que é um jogo para ter muita estratégia. O Palmeiras não tem opção. Se o jogo ficar amarrado no 0-0, ele vai ter que se mandar para o ataque. Ele vai ter que pressionar a saída de bola do Botafogo. Ele pode até ter uma estratégia inicial mais cautelosa. Mas se entrar numa fase de reta final do jogo e está empatado, está um 0-0, está 1-1, o Palmeiras tem que ganhar. Agora, o Botafogo pode empatar. Essa é a questão. Empate não é ruim para um. Não, mas o ideal é sempre vencer. Mas a fase é ruim. Gente, a diferença... Será que os 30 mil, Maurício, isso que eu estou percebendo no Botafogo, os torcedores estão levando ansiedade para os jogadores. Sim. Eu estava vendo assim, não só nesse jogo, o próprio jogo contra o Atlético Paranaense, os jogadores sendo vaiados. Sim. Porque às vezes recua para começar um jogo, e a torcida querendo que vá tudo a mil. Falta de entendimento. A torcida do Botafogo vai ajudar a aumentar essa pressão. Porque a torcida, assim como o time, ela tem essa pressão, né, Mauro? É sim um título de expressão desde 95. Desde 95 que o Botafogo não tem um título sem ser estadual. Esse é um agravante que, assim, clube e torcida não estão acostumados a essa situação. Essa é uma realidade. De disputar o título brasileiro, de estar ali administrando uma vantagem, e ser ameaçado por equipes mais habituadas a essa situação. Pontos corridos nunca ganhou. Pô. Porque tanto o Palmeiras quanto o Flamengo são times que ganharam campeonatos recentes, e arrancado, inclusive. E o Grêmio, bem ou mal, veio da Série B como veio o Botafogo, mas o Grêmio ganhou a Libertadores em 2017, ganhou a Copa do Brasil em 2016. O Grêmio está mais habituado, o clube, quero dizer, a momentos decisivos que o Botafogo não está. O Botafogo passou, nesses últimos 28 anos, desde esse título, fez uma temporada boa ali em 2013, que ele brigou pela liderança com o Cruzeiro, foi até a Libertadores, tinha o Sidorf, e um ou outro campeonato com campanha razoável. Mas brigar, ficar na ponta, é uma situação... Assim, tem uma geração de torcedores jovens que nunca viram isso, o Botafogo passar por isso. O cara que tem 30 anos de idade, quando o Botafogo foi campeão brasileiro, ele era uma criança, ele nem lembra. Pensa bem, ele nem lembra, então é uma coisa nova. Então, essa reação do torcedor, isso acho que tem que ser trabalhado, tem que ser conversado, o pessoal tem que dar entrevista, pedir ao torcedor, entendimento, esse jogo é um jogo sério, o torcedor tem que ter paciência. E é engraçado que a gente fala isso e os caras ficam zangados. Deve estar me xingando aqui agora no chat. É sério. Não será, professor. Eu comecei a estou falando sério, eu fico olhando, tô achando que a torcida... Isso aqui é terapia gratuita, gente. Eu tô achando que não. Até de quem está acostumado como torcedor a essa situação. Eu tô falando, mas é verdade mesmo. Eu tô achando que o torcedor do Botafogo pode jogar água no chope, porque eles não estão deixando os caras jogarem em paz, não. Não deixa. Não estão deixando. Outro dia quem não jogou... O Tietchan foi pra lateral direita, que o Castro o Laje estava, escalou o Tietchan na lateral direita e botou outro por dentro. Pô, foi uma vaiação, os caras pegando na bola, eu digo, pô, os caras estão liderando com mais de 10 pontos na frente. O primeiro turno fez com que entrasse na cabeça de muitos torcedores do Botafogo, que era um time professor, espetacular. E mundo afora aí, eu tô olhando aí mundo afora, por exemplo, o Bayern de Munique, ele é campeão porque o Borussia amaledou, mas ali chegou ponto a ponto. O próprio campeonato inglês, o City ganha por 3, 4 pontos do Arsenal. Na Espanha, 5, 6 pontos. O Botafogo não vai ganhar o Campeonato Brasileiro com 15 pontos. Sim, se ganhar com 4 pontos de frente, opa, sou campeão. É campeão rodada antes. Todo poderoso Paris Saint-Germain, ele ganhou o Campeonato Francês com 4 pontos de frente. Se os caras largou depois, agora, não importa, mas terminou o campeonato, foi 4 pontos de frente.